Boa noite! Olá, olá! É com muito prazer que iniciamos hoje mais uma live. Um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Como vocês sabem, toda segunda-feira, às 18h18, nós temos o nosso encontro. E hoje o nosso encontro tem o tema: qual a sua desculpa? Qual a sua desculpa? Nós vamos falar um pouquinho sobre essa situação que o ser humano enfrenta, né? No decorrer da sua vida, as desculpas. Boa noite, Johnny. Boa noite, Roseli. Muito bom ter vocês aqui hoje. O aniversariante Johnny, parabéns. Prazer imenso ter vocês aqui hoje. Antes de mais nada, gente, antes de aprofundar mesmo no tema da desculpa, né? A gente vai conversar um pouquinho aqui sobre algumas situações, algumas histórias que podem estar nos levando a vivenciar esse estado de desculpas na nossa vida. Isso é muito importante, a gente ter essa consciência. Boa noite, Johnny. Boa noite, boa noite. É importante a gente ter essa consciência do que realmente importa na nossa vida, né? Essa questão das desculpas, o que elas acarretam de problemas mesmo. A gente traz essa desculpa muito forte no nosso convívio, né? Então, antes de mais nada, uma coisa que leva a gente ter muita desculpa nas nossas ações é o limite que a gente nos impõe. Nós próprios impomos limites às nossas ações. E em cima desses limites, né, que nós acabamos impondo, que são barreiras para determinadas ações na nossa vida, é que a gente vai arrumando uma série de desculpas. E ontem eu até falei no shot, no Reels que eu fiz para vocês, sobre a desculpa ser parceira da procrastinação e das crenças limitantes, né? Por que a desculpa ela faz parceria com essas duas? Acaba que uma fica muito parecida com a outra. Para eu procrastinar, eu acabo inventando desculpas para mim, e eu inventando desculpas, eu vou gerando crenças limitantes. Então a gente acaba entrando num ciclo vicioso, né? E a gente impondo essas barreiras, impondo essas crenças limitantes, a gente bloqueia as nossas ações. Isso no geral, independente se é na área, né, da saúde, que é o foco do emagrecimento, que eu trago sempre aqui para vocês, independente se é na área profissional, independente se é na área social, essas desculpas elas vão gerando situações de procrastinação e gerando em seguida crenças limitantes, e assim sucessivamente. Então nós temos que trabalhar muito bem isso na gente, né? E a pergunta, qual é a sua desculpa? O foco aqui é o emagrecimento. Então muitas pessoas falam, não estou conseguindo emagrecer, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho como seguir uma dieta, eu não tenho como fazer atividade física, eu não tenho como ir numa academia, eu não tenho como manter uma dieta balanceada. Produto de dieta é muito caro. Então, essas situações todas são desculpas. Desculpas para que a gente adie cada vez o nosso emagrecimento, cada vez as nossas ações, as nossas tomadas de decisões, né? Então, no momento que eu vou colocando essas limitações, eu vou colocando essas restrições, eu fico cada vez mais longe de alcançar o meu objetivo. E aí eu trouxe algumas histórias de fatos históricos que aconteceram somente
Porque pessoas saíram da sua zona de conforto. Porque as pessoas em si, nessas situações que eu vou estar citando aqui, elas viram um algo a mais. Elas deixaram as desculpas de lado. Elas deixaram as limitações de lado. Elas deixaram a procrastinação de lado. Porque é muito fácil você viver numa zona de conforto hoje e falar simplesmente eu não consigo, eu não posso, eu não tenho tempo, eu não dou conta, e você vai só inventando cada vez mais desculpas para você e criando crenças limitantes em cima disso, porque uma desculpa dada hoje, ela já vira uma crença no seu, na sua mentalidade, caso você fique repetindo ela para você toda vez. Ah, por que você não iniciou o seu processo de emagrecimento? Ah, porque eu não tenho tempo. Ah, porque eu não posso ir na academia. Ah, porque eu não consigo seguir uma dieta restritiva porque ela tem muita coisa cara. Entende? E aí você vai repetindo isso para você, e cada vez que você repete isso para você, você vai colocando no seu cérebro essa crença. Então a desculpa, ela acaba se tornando uma crença, e isso tem que ser trabalhado. Então, alguns exemplos que eu achei interessante estar citando aqui, por exemplo, Cristóvão Colombo, mesmo sendo questionado quanto às suas navegações, questionado que ele pensava em alcançar novos mundos, novas terras, e na época falava-se que o mar acabava e que as embarcações sumiam e que tinham monstros marinhos. Isso é história daquela época. Mesmo com isso tudo, ele alcançou grandes navegações, ele fez várias descobertas das suas navegações, inclusive o nosso país, né? Santos Dumont foi taxado como louco, como doido de falar que o homem poderia voar. Imagina se ele se limitasse ao que os outros falavam para ele e tornasse isso uma desculpa, e parasse de investigar, e parasse de criar, e parasse de inventar, né? Então ele não se ateve a essas limitações, a essas barreiras que impunham para ele. Henry Ford, ele fala o seguinte, né? Uma fala muito interessante dele, que eu já trouxe numa outra live minha, é simplesmente o seguinte: se você acha que pode, ou se você acha que não pode, das duas formas você está correto. Porque no momento que eu acredito em algo, ou que eu deixo de acreditar em algo, eu estou estimulando aquilo ao meu cérebro. Então eu estou ali dando desculpas e estou criando crença de que eu não consigo, de que eu não posso. Então, se eu acredito fielmente nisso, podendo ou não podendo, fazendo ou não fazendo, eu dou esse comando para o meu cérebro e ele forma essa desculpa. Então essa frase de Henry Ford é muito interessante. Se você acha que pode, ou seja, se você acredita ou se você não acredita, das duas formas você está correto, né? E na outra live minha eu até falei assim, a questão do fracasso, né? A pessoa já inicia fracassando quando ela não acredita, principalmente quando ela não acredita nela mesma. E se não fosse essa visão do Henry, né, de querer fazer os carros em séries, que ele é o responsável por isso, ele foi muito negligenciado na época dele. Não, isso não dá certo, isso não é possível. Se não fosse a insistência dele, hoje a gente não teria essa quantidade de automóveis em séries, né? Que nós temos, essa fabricação em série dos nossos automóveis. Então, assim, são pessoas que revolucionaram cada parte, cada época da história, porque acreditaram e deixaram as desculpas de lado, né? Albert Einstein foi ridicularizado lá na Alemanha. Hoje ele é considerado um dos maiores cientistas da nossa humanidade, né? E ele foi ridicularizado na terra dele. E aí, eu quis citar algumas histórias de sucesso, porque geralmente a pessoa fica assim muito focada
em coisas que limitam as pessoas. Então eu pensei, vou jogar para o pessoal histórias de sucesso que vão estimular essas pessoas que estão assistindo aqui hoje, que estão aqui comigo hoje, a pensar no seu potencial. Porque quando a gente pensa no lado positivo, a gente para de inventar desculpa. Então, se eu hoje acredito que eu sou capaz, se eu hoje acredito que eu não sou mais uma pessoa sedentária, se eu hoje não jogo mais desculpas ao meu cérebro, que eu não tenho condições, que eu não consigo seguir uma dieta, que eu não consigo fazer uma atividade física, são desculpas que eu jogava para mim, me limitando. Mesmo quando eu exercia, quando eu fazia alguma atividade física, eu me limitava. Só o fato de eu pensar em fazer uma atividade física, meu corpo já doía todo. Eu já imaginava aquela dor de pós-atividade física. Eu já sentia aquela dor de pós-atividade física. Então eu ia para o meu exercício totalmente indisposta. E muitas vezes eu realmente ficava indisposta, gerando uma desculpa para que eu não fizesse aquela atividade física. Eu passei por situações de desculpas do meu emagrecimento durante 12 anos da minha vida. Durante 12 anos eu me escondi atrás das desculpas. Primeiro, eu tô amamentando, não vou poder mexer com isso agora. Eu estou tô trabalhando em 2 horários, não vou poder mexer com isso agora. A nutricionista passou um cardápio, mas é muito caro manter o cardápio que a nutricionista passou. Eu vou experimentar o remédio que a endócrino me passou. Vai ser mais fácil. Até isso é uma desculpa. Para que a gente não mude a nossa mentalidade, para que a gente não deixe a neuroplasticidade cerebral mexer realmente com a gente, trocar os nossos hábitos, né? Isso é a Isabel de antes, tá, gente? Essas histórias, depois que eu entrei na reprogramação, com a programação neurolinguística, que é o que eu trabalho hoje como coach, eu troquei minha mentalidade. Eu fiz a neuroplasticidade funcionar em mim. Então eu falo, sedentarismo para mim não tem mais. Não passa por mim mais. Tenho disposição para fazer atividade, tenho disposição para as atividades, as tarefas do meu dia a dia. Levanto cedo, faço minhas obrigações, chego, tenho um pique. Mas isso tudo é aliado à mente, o corpo e a alimentação. Sim, a alimentação é fundamental para que você tenha disposição no seu dia a dia. E aí a pessoa põe desculpas. Meu dia tá tão corrido que eu não tô conseguindo me alimentar direito. Desculpa. Eu fui no mercado e não consegui comprar variedade de legumes. Desculpa. Hoje eu não vou levantar cedo porque eu já levantei cedo a semana inteira. Hoje é sábado, vou aproveitar. Desculpa. O seu corpo, ele não sabe o que é final de semana. Ele não sabe diferenciar feriado de dia de semana. Então, se você quer realmente mudar o seu hábito, se você quer realmente fazer algo a mais por você, vivenciar o seu bem-estar, você tem que pôr regras. Você tem que se disciplinar. Sair da sua zona de conforto, que é o que essas desculpas fazem com você, te colocam em zonas de conforto, né? Desistir de nossos projetos, independentemente de qual seja. No nosso caso, o meu projeto é o emagrecimento. Vixe, por quê, Johnny? Não entende seu vixe. Desistir dos projetos. Essas desculpas levam a isso. Desistir de projetos. Aceitar palpites das pessoas que dizem que não iremos conseguir.
Aquelas pessoas que ficam ouvindo aquelas vozezinhas falando de outras pessoas, né? Esses dias eu vi novamente uma charge, foi até o Castilho que colocou no perfil dele, daquele casal com o burro. Que aí eles passam por 4 situações e no final quase que acaba, eu não lembro se tem uma dessas cenas, do casal do homem carregando o burro. Mas são o quê? Você não ter sua própria opinião formada. Você depender da opinião do outro. Até esse comportamento é uma desculpa. Por que esse comportamento a gente pode ver como uma desculpa? Eu não preciso ter minha opinião formada, então eu vou fazer o que o outro manda eu fazer. Eu vou fazer aquilo que o outro manda eu fazer. Aí se o outro manda eu fazer algo que não está totalmente certo, é a desculpa. Ah, eu fiz porque ele mandou eu fazer, ele falou que assim daria certo. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Exatamente, Johnny. Enche de desculpa e não fica sendo bom em nada. É bom só em dar desculpas, né? Uma coisa muito interessante que eu falo muito na área da educação é sobre a questão dos meninos viverem pedindo desculpa. É desculpa porque chegou atrasado, é desculpa porque tá gritando, é desculpa porque tá correndo, é desculpa às vezes até porque tá brigando. Então uma coisa que eu falo é melhor que pedir desculpa é não precisar pedir. Ou seja, você vai policiar suas ações para que você não precise pedir desculpa, nem para o outro e muito menos para você mesmo, né? Você se dar desculpas. Isso é muito importante. A gente saber trabalhar isso, né? Quantas vezes nós ouvimos de pessoas de fora que nós não vamos conseguir? Se a gente fosse olhar quantas vezes a gente escuta das pessoas, você não vai conseguir, isso não é possível, isso não existe. Ai, meu Deus, quantas vezes, né? Agora, é pior de tudo é quantas vezes nós ouvimos de nós mesmos dizendo isso. Eu não ouço mais. Com a graça da programação, eu não ouço mais. E a gente tem que ter esse exercício de não nos limitarmos, de não nos barrarmos nas nossas ações. Não nos obrigando, espera só um pouquinho, pois não nos obriga ao trabalho. Ah, sim. Isso de acreditar que a gente não é capaz, que a gente não pode, que a gente não consegue, faz com que a gente fique na nossa zonazinha de conforto. E aí nos limita ao trabalho, não nos obriga a sair, não nos obriga a agir, não nos obriga a mudar. Então é mais fácil ficar ali naquela zonazinha de conforto. São as desculpas. E isso impede que a gente conquiste os nossos objetivos. Porque conquistar objetivo dá trabalho. E é para dar trabalho, porque é para a gente sair dessa zona de conforto. É para a gente correr atrás, é para a gente agir. Hoje eu estava ouvindo um vídeo no Insta, daqueles podcasts, e o rapaz falando assim sobre a oração. A oração é uma palavrinha conjunta, é o orar mais a ação. E a pessoa acha que é só orar e cruzar os braços. Então, quando eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo, é como se fosse a minha oração. Só que eu oro e paro, eu não vou alcançar o objetivo. Eu tenho que fazer a meta, criar o objetivo e partir para a ação. O que eu preciso fazer para alcançar esse objetivo? O que eu preciso fazer hoje para que eu tenha resultados? Certo? Ter resultado é o melhor de tudo. E quando a gente começa a ter esses resultados, a gente vai saindo assim e quando a gente olha para trás, aquela pessoa que antes adorava uma zona de conforto, tô falando de mim hoje, de mim antes. Hoje eu olho para trás e não reconheço mais aquela pessoa.
Mas eu era uma pessoa que dava muitas desculpas. Muitas desculpas. Hoje não mais. Hoje não mais. Se está aqui hoje, se você hoje veio para essa live, é porque você acredita no seu comprometimento. Você acredita que algo mais iria acontecer. Que você iria aprender algo a mais que iria tirar você dessa zona de conforto. Que iria te transformar, que iria ressignificar o seu conhecimento por alguma coisa. No caso hoje da desculpa. Que foi o que eu prometi. Você iria entender por que a desculpa ela é aliada da crença limitante e da procrastinação. E que a gente precisa tirar essas amarras do nosso dia a dia. Quem está no foco do emagrecimento precisa entender que emagrecer é questão de consistência e persistência. Então, a gente não pode estar no nosso dia a dia com essas desculpas, trazendo desculpas para o nosso dia a dia, certo? Pode acontecer um deslize? Pode, mas nem por isso eu vou vibrar na culpa. Eu já sou consciente, eu já tenho consciência do que eu quero e de como deve ser o meu processo. Então, é reconhecer que teve o deslize e continuar no processo, sem culpa. Ser adulto, maduro o suficiente para arcar com as consequências, né? Porque acaba tendo consequências. Mas ter a responsabilidade de entender que você já sabe qual é o seu processo, tá? Deixar a zona de conforto, gente, eu repito isso muito, porque pra mim, eu acho que foi uma das coisas assim que eu mais tive trabalho. Eu era o tipo da pessoa que final de semana, não só final de semana, né? Meu menino falava assim: mãe, a senhora é viciada com série. Não podia ser uma série que eu maratonava aquela série. Eu arrumava tempo para maratonar aquela série. Mas eu não arrumava tempo para fazer uma atividade física. Então, uma coisa que eu mudei muito em mim foram as minhas prioridades. Porque eu tinha desculpas em relação a prioridades. Eu falava assim: eu não consigo assistir um episódio só e não terminar. Eu não consigo ficar imaginando como que aquilo ali ia terminar. Então, eu passei a focar em outras prioridades. Hoje eu assisto uma vez ou outra, quando eu realmente tenho tempo para isso, quando eu quero realmente ali jogar um tempinho fora, mas é muito esporádico. Então, a zona de conforto, ela te proporciona lutas diárias, encontros e desencontros. Ela te proporciona lutas diárias, por quê? Porque ela quer, o seu corpo quer, gente, o mínimo de esforço possível. Ele quer esse mínimo de esforço possível. E a zona de conforto é isso, você está num ambiente no qual você vai ter o mínimo de esforço possível. Porque sair dele dá trabalho. Então a gente tem que ter essa consciência de que encontros e desencontros vão acontecer, problemas vão acontecer, nós não estamos isentos disso, mas nós temos consciência do que a gente precisa fazer. Então, quando a gente toma essa consciência, quando a gente parte para essa ação, a gente para de dar desculpas, as desculpas param de virar crenças e as crenças param de nos deixar procrastinando e nos tiram dessa zona de conforto, porque a gente precisa agir, né? Então, desculpas a gente pode ter aos montes, tá? Quem nunca ouviu as pessoas falando essas frases, vou fazer isso por conta de
tipo assim, por conta de alguém ou daquilo que aconteceu. Não estou num bom momento. Ah, não vou começar meu emagrecimento agora não. Ah, não tô num bom momento, não tô numa boa fase. Eu tô tendo problemas familiares. Eu briguei com... Aconteceu, ai, nossa, tô tão desanimada, eu briguei com fulano. Ai, não vou conseguir ir pra academia hoje. Não estou num bom momento no trabalho. Não tenho dinheiro. Não tenho tempo. Tenho tal doença. A gente escuta isso demais, né? Quem trabalha na área do emagrecimento, as pessoas chegam pra gente assim: ah, eu gostaria muito de emagrecer, mas eu tenho hipotireoidismo. Ah, eu gostaria muito de emagrecer, mas eu tenho não sei o quê. Ah, eu gostaria muito de emagrecer, mas o meu corpo, meu metabolismo é fraco demais, é lento demais. A pessoa foca no problema. E esse problema vira desculpa. E focar no problema, a gente não encontra solução para ele. Quanto mais a gente foca no problema, menos solução a gente encontra, porque a gente vai ter mais daquilo que a gente foca, né? Então é tipo assim, eu vou ter mais do que eu tenho medo se eu ficar focando no medo. Eu vou ter mais do que me dá trabalho se eu ficar focando naquilo que me dá trabalho. Isso aí entra um pouquinho da questão da lei da atração, né? Então, se eu focar no que eu não quero, é aquilo que eu vou ter, porque eu tô focando no que eu não quero. E o foco, ele vai te puxar cada vez mais aquilo que você não quer, porque você tá vibrando para aquilo ali. Então, são desculpas que você impõe para você mesmo para sucumbir os seus limites. Limites que você também se impõe. Quem impõe limite é só a gente mesmo. Então, hoje eu coloquei um videozinho de um bebê para divulgar a live hoje de manhã. Gente, eu nunca subi num paredão de escalada. Mas a sensação que dava é que a criança não ia conseguir. Mas por que ela conseguiu? Porque a criança, ela não tem medo. Ela quer desbravar, ela quer descobrir, e a gente precisa ter essa alma, esse espírito de querer desbravar, de querer descobrir, de ter bravura, de colocar em prática, colocar em ação. A gente precisa disso. Então, para alcançar o objetivo, a gente sabe muito bem como que tem que ser. É desbravando, é indo atrás, é indo ao encontro. E ele precisa ser... O objetivo, ele precisa ser a nossa maior atenção. O final, o que eu quero alcançar, ele que precisa da nossa atenção. Certo? Assim a gente mantém o foco e o resultado é a gente que escolhe. Eu vou focar naquele objetivo final e vou ter meu resultado como eu realmente quero, ou eu vou ficar focando nos meus problemas, nas minhas dificuldades, dando desculpa para mim mesma e não saindo do lugar. É assim que eu escolho o meu resultado. É assim que eu decido. Isso mesmo, Roseli, ação e atitude, gente. Sempre. Ação e atitude. Os limites estão apenas na nossa cabeça. Apenas na cabeça. Porque se você determina para você que você é capaz, que você tem condições e que você vai fazer, independente da dificuldade, do obstáculo, da barreira que aparecer, você vai arrumar um jeito de fazer. Você vai arrumar um jeito de realizar. E você vai se tornar cada vez mais uma pessoa realizada. Porque você vai realizar. Ser uma pessoa realizada é isso, é realizar. E cada vez mais realizar seus objetivos, suas metas, seus planos. Então, gente, eu destaquei algumas ações para finalizar aqui com vocês sobre a vida que eu quero ter. Porque eu faço a minha vida acontecer.
E como que eu faço isso? Que ações que eu devo ter para fazer isso? A primeira delas é parar com as desculpas, né? Parar com as desculpas, descobrir se uma crença que eu estou colocando em prática não é uma crença que está me limitando, deixar a procrastinação de lado e foco. Foco é o essencial sempre. Então a gente precisa ter uma atitude mental positiva, porque se eu penso positivamente, eu não vou atrair para mim coisas que eu não quero, certo? Eu preciso cercar-me de pessoas que buscam o mesmo que eu busco. Porque vou ter mais motivação, certo? Eu preciso ter uma consciência das minhas ações. Como eu falo muito do emagrecimento, ter uma consciência alimentar. Mas essa questão de ter consciência é no geral, ter consciência do que eu busco. Entender a questão da escala das emoções. Se eu vibro na culpa, eu vou trazer para mim mais culpa. Se eu vibro na ansiedade, eu vou trazer para mim mais ansiedade. Se eu vibro no medo, eu vou trazer para mim mais medo. Mas se eu vibro na alegria, eu vou ter mais alegria. Se eu vibro na disposição, eu vou ter mais disposição. Então, eu entender essas emoções que estão em mim e saber que eu quero mais do que é bom, do que é positivo. Então, focar no positivo, focar no bom, no que eu realmente quero e não no que eu não quero. Então eu não vou parar de focar nos problemas e focar na solução. Se espelhe em pessoas vitoriosas, assista, leia, veja histórias de pessoas que venceram, que ultrapassaram barreiras. Por isso que eu trouxe aquelas histórias no início. São pessoas que venceram barreiras, pessoas que alcançaram e deixaram um legado, certo? Tape seus ouvidos para os sabotadores externos e internos, porque nós temos esses dois sabotadores nos cercando, tanto os externos, que são as pessoas que não acreditam no nosso potencial e que estão ao redor, quanto os sabotadores internos, que são aquelas vozinhas que ficam na nossa cabeça, tá? Então, tape os ouvidos de forma interna e externa para os sabotadores. Seja grato sempre por tudo que você alcança. Por menor que seja, se está no seu objetivo, seja grato, agradeça. Ser grato é maravilhoso, porque você começa a ver situações que antes você não via, que aquilo ali faz bem para você. Então seja grato sempre. Cuidado, nós atraímos aquilo que nós tememos. Então, se eu fico receosa de não conseguir emagrecer, eu vou ficar travando o meu emagrecimento. Eu não tenho que pensar que eu não consigo. Eu tenho que acreditar que eu sou capaz. E isso em qualquer área. Eu preciso focar, é aquilo que eu falei, preciso focar no positivo, focar no que eu quero e deixar de lado o que eu não quero. Viva o seu bem-estar. Então, se você está bem, independente de como você esteja fisicamente, se você está bem, se você se sente bem, viva esse momento. Vivencie essas sensações, essas emoções de bem-estar. Se gratifique, valorize cada vitóriazinha, cada vitória que vem, cada conquista que vem, te proporciona bem-estar. Então viva isso. E não esqueça que todo processo
tem altos e baixos. Não quer dizer que nos baixos você vai se entregar. Lembre-se, quando você estiver no baixo, lembre-se que você teve momentos bons e que você vai voltar a tê-los. E agradeça, porque tudo é aprendizado, tudo é conquista, tudo te transforma e faz com que você cresça, que você se desenvolva, que você amplie sua mente, que você amplie suas ações e que você se transforme. Então é isso, agradeça seus altos e baixos, reconheça que você é um ser humano e que você não precisa se entregar quando você está nos baixos, mas que você precisa focar, que você precisa ter em mente que resultado você quer para a sua vida. Lembrando sempre que as desculpas não vão te levar a eles. As desculpas não vão te levar aos seus resultados esperados, desejados. Então, quando você se pegar dando uma desculpa para você, repense, haja de forma diferente e veja como que isso vai te transformar numa pessoa ainda melhor. Porque você vai se transformando, cada ação que você muda, você vai se transformando. E mudar essa atitude de se dar desculpas é essencial para quem busca a sua melhor versão. Pessoal, gratidão imensa de ter vocês aqui hoje comigo, me ouvindo mais um pouco, né? Hoje com essa temática, qual a sua desculpa? Mas é isso, eu queria passar esse conhecimento que eu adquiri nesses dias. Foi um questionamento que me veio na minha mente sobre a questão quando eu estava recapitulando algumas atitudes minhas, e aí eu deparei que eu era uma pessoa que dava muitas desculpas para mim, que chegava até alcançar às vezes o objetivo, mas aí eu abandonava porque não era um objetivo concreto, não era um objetivo que tinha uma manutenção. Mas eu abandonava também porque eu queria voltar para aquela zona de conforto na qual eu não precisava fazer esforço, na qual eu não precisava fazer dieta, na qual eu não precisava restringir a alimentação. Então eu dava essas desculpas para mim. Tipo, já alcancei o que eu queria, então agora eu posso ser quem eu quero ser. E eram desculpas apenas. Então que essa reflexão sirva para vocês analisarem o que ainda precisa ser mudado. Sirva para vocês entenderem se o processo de emagrecimento de algumas pessoas que estão aqui é o que está sendo feito, se você não está utilizando de desculpas para impedir que esse processo aconteça. E mais que tudo, gente, aprenda a ser grato por tudo que passa na sua vida, tanto os altos quanto os baixos, porque assim a gente se torna a nossa melhor versão e a gente vai estar sempre alcançando essa nova versão, que é uma coisa assim maravilhosa. Agradeço imensamente a presença de vocês, agradeço quem for assistir depois a live gravada e fica aqui a minha gratidão por vocês. Beijo e boa noite. Saudade também, Gilda. Depois a gente conversa. Obrigado, Iris. Valeu, tema excelente. Agradecer sempre, né, Roseli? Isso mesmo. E é isso, gente. Tempo é questão de prioridade e a gente vai fechando essa live cada vez mais. Precisamos de exemplos positivos, né, Iris? E a gente vai encerrando agora essa live. Muito obrigada. Boa noite a todos.